Olá! Hoje nós vamos para o capítulo 24 do livro do profeta Isaías. Atenção, atenção! A partir desse capítulo, do capítulo 24 ao capítulo 27, ou seja, 4 capítulos, nós temos o que os estudiosos chamam de Apocalipse de Isaías. São 4 capítulos em linguagem apocalíptica, falando sobre devastação, destruição, fim de mundo, julgamento, lamentação, ação de graças, tudo isso. Então, nesses 4 capítulos que nós vamos ter agora. Capítulo 24, 25, 26 e 27. Ok? Tá. Quando é que nós estamos? Nós estamos agora no primeiro Isaías. Você sabe que a gente tem primeiro Isaías, segundo Isaías, terceiro Isaías. O primeiro Isaías vai do capítulo 1 ao capítulo 39. Significa o tempo de atividade do profeta Isaías. O tempo que ele estava vivo, que o profeta estava vivo, e o tempo que ele tinha atividade como profeta. Precisamente aí no tempo do rei Acás e do rei Ezequias. Ok? Ok, tá. Nós vamos entrar agora, como eu disse, a partir desse capítulo 24 até o capítulo 27, com uma linguagem mais específica ligada à linguagem, ao gênero apocalíptico. O gênero apocalíptico na Bíblia é um gênero que fala do julgamento, da destruição, de tempos novos, de juízo universal, de tudo isso, né? É muito parecido com os textos do Apocalipse, próprio Apocalipse, é muito parecido com os textos de Daniel, e agora nós temos esse período agora chamado Apocalipse de Isaías, tá bom? Vamos lá? Então vamos fazer o seguinte, dá um like no vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal. É muito importante que você se inscreva no canal, sabe por quê? Para que eu possa saber se você está gostando, se você não está gostando, que você participe comigo. Importante também é o seguinte, dá um like no vídeo aí e espalhe, porque eu quero muita gente fazendo com a gente essa caminhada de ler a Bíblia, tá bom? Você pode ler a Bíblia comigo desde o primeiro capítulo. Você está aqui no canal, então procura lá na playlist, você vai ver lá os livros desde o começo, Gênesis, Êxodo, Número, Levítico, tal, e vem todos os nomes, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler hoje o capítulo 24. Isaías proclama, a terra totalmente devastada. Capítulo 24. Eis que o Senhor devasta a terra e a torna deserta. Transtorna a sua face e dispersa seus habitantes. Isso acontece ao sacerdote como ao leigo, ao senhor como ao escravo, à senhora como à serva, ao vendedor como ao comprador, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao credor como ao devedor. A terra será totalmente devastada, inteiramente pilhada, porque o Senhor assim decidiu. A terra está na desolação, murcha. O mundo definha e esmorece, e os chefes dos povos serão aterrados. A terra foi profanada por seus habitantes, porque transgrediram as leis, violaram as regras e romperam a aliança eterna. Por isso a maldição devora a terra e seus habitantes expiam suas penas. Os habitantes da terra são consumidos, um pequeno número de homens sobrevive. O monstro está triste, a vinha murcha, e os que tinham o coração em alegria suspiram. O som alegre dos tamborins cessou, os risos morreram e o som alegre da cítara se calou. Não se canta mais bebendo vinho, o licor é amargo ao bebedor. A cidade desordenada está em ruínas, todas as casas fechadas para que ninguém possa entrar nelas. Gritam nas ruas, não há mais vinho. Acabada a alegria, o regozijo foi banido da terra. Na cidade só restam escombros e a porta arrombada está em pedaços. Pois isso acontece na terra, no meio dos povos, como com as oliveiras que alguém vareja, como com as uvas que acabada a vindima alguém rebusca. Eles elevam a voz e cantam, do lado do mar aclamam a majestade do Senhor. Glorificai, pois ao Senhor nas regiões da luz e nas ilhas do mar, o nome do Senhor Deus de Israel.
Dos confins da terra ouvimos cantar, honra ao justo. Eu, porém, disse, infeliz de mim, ai de mim. Os salteadores saqueiam, os salteadores obstinam-se na pilhagem. O terror, a fossa e a cilada vão apanhar-te, habitante da terra. O que fugir para escapar do terror, cairá na fossa. O que se livrar da fossa, será preso no laço. Porque as comportas lá do alto se abrirão e os fundamentos da terra serão abalados. A terra é feita em pedaços, estala, fende-se, é sacudida. Cambaleia como um homem embriagado e balança como uma rede. Seus crimes pesam sobre ela e ela cairá para não mais se levantar. Naquele tempo o Senhor lá do alto examinará a milícia celeste e os reis do mundo sobre a terra. Serão amontoados como prisioneiros num calabouço, serão encerrados numa prisão e depois de muitos dias serão castigados. A lua corará de vergonha e o sol empalidecerá, porque o Senhor dos exércitos reinará sobre o monte Sião e em Jerusalém a sua glória resplandecerá diante de seus anciãos. Viu? Percebeu a linguagem apocalíptica? Isso mesmo. O que agora nós temos? Você vai perceber, como eu tinha falado para você, que nesses 4 capítulos subsequentes, 24, 25, 26, 27, a linguagem será totalmente apocalíptica. Será um conjunto de 4 capítulos que nós damos o nome de Apocalipse de Isaías. Muito bem, os anúncios serão anúncios apocalípticos, anúncios sobre fim do mundo, anúncios sobre destruição, anúncios sobre guerras, anúncios sobre destruição cósmica. Teremos cantos de lamentações, né? Ai, ai, infeliz de mim, são cantos de lamentação, né? Vamos ter oração e vamos ter ação de graças. Tudo isso nesse conjunto. Você sabe que a linguagem apocalíptica, ela sempre lembra, ela tem um jeito próprio, né, de traçar a destruição de um tempo, de um espaço, de um momento, né, de apresentar um tempo novo, uma renovação, de apresentar os ais, né, as lamentações, e de apresentar diante de Deus um reconhecimento do poder de Deus e uma ação de graças. Muito bem, isso é mais ou menos a linguagem apocalíptica. Você vai ver isso em vários livros na Bíblia, você vai ver isso em Daniel, você vai ver isso no Apocalipse e você vai ver agora em alguns trechos na Bíblia, inclusive nesse trecho aqui do profeta Isaías. O importante é que é o seguinte, o capítulo 24, ele aparece aqui como um anúncio profético da destruição da terra. É um grande anúncio profético do profeta Isaías, falando que a terra será destruída. E ao mesmo tempo que apresenta essa destruição da terra, apresenta um juízo universal, que as pessoas serão julgadas, haverá um julgamento vai acontecer. Agora veja só que interessante, Nos 6 primeiros versículos desse capítulo, ele repete incessantemente a palavra terra. Conta aqui comigo, olha aqui, ó. Vamos olhar quantas vezes ele fala de terra. Uma, devasta a terra, torna, isso acontece com os senhores escravos, que presta toma, a terra será totalmente devastada, 2. A terra está na desolação, murcha, 3. A terra foi profanada por seus habitantes, 4. Por isso a maldição devora a terra, 5. 5 vezes, é isso mesmo, 5 vezes, num versículo, em 6 versículos, ele cita 5 vezes a palavra terra, dizendo da destruição dessa terra. Muito bem, a terra aqui pode ser o cosmo, todo o universo, a terra será destruída, como num grande apocalipse, ou a terra pode ser, sabe o quê? Israel.
Ele pode estar dando de dedo em Israel, dizendo, ó, Israel se prepara que vem lá. Nós não vimos aí antes os oráculos que da destruição de Moabe, da destruição de Edom, da destruição de Tiro, de Sidônia, da Síria, de tudo isso. Opa! Ele pode estar falando da destruição de Israel, porque espere lá que vem os assírios por aí. Os assírios vêm descendo com tudo, né? Senaqueribe há de fazer o cerco ali em Jerusalém. Senaqueribe há de pegar um monte de cidades ali de Judá. Vem aí, a Samaria vai cair, E quando a Samaria cair, muitos serão levados, deportados aí, né? Então, ele pode estar falando ao mesmo tempo de um apocalipse da terra, como um todo, mas ele pode estar falando da destruição de Israel, tá bom? Muito bem, vamos ver alguns versículos aqui que são muito importantes. Vamos lá. No versículo 5, olha que interessante. No versículo 5, a terra foi profanada por seus habitantes, porque transgrediram as leis, violaram as regras e romperam a aliança eterna. Por isso que aqui alguns estudiosos acham que Isaías está falando da terra como se fosse Israel, né? É como se ele estivesse mandando um recado direto para Israel. Porque aqui, olha aqui, a terra foi profanada por seus habitantes, porque transgrediram as leis e violaram a aliança eterna. Qual que é a aliança eterna? A aliança eterna aqui é muito mais do que aquela aliança feita ali no Sinai, né? A aliança eterna é todo o conjunto de prescrições que o povo de Deus tem que seguir. Não só a aliança do Sinai, aliança que foram feitos em outros momentos, né? As regras, as prescrições, as leis, né? Que Deus havia deixado para o seu povo, e eles transgrediram essas leis, principalmente Israel. Preste atenção. Quando eu falo Israel, eu estou falando do Reino do Norte, né? Tem o Reino do Sul, que eles mantiveram uma certa fidelidade, só tem o templo de Jerusalém, ok, os reis são da linhagem de Davi, mas o Reino do Norte, chamado Israel, meu filho, fizeram Monte Garizim, Monte Ebal, para se fazer sacrifícios. Isso era um escândalo, porque o sacrifício só podia ser feito no templo de Jerusalém. Lá no Reino do Norte eles fizeram isso, se deixaram misturar com outras culturas, com outras religiões. Então o Reino do Norte era estranho. Então Isaías dá de dedo no Reino do Norte dizendo assim, olha aqui, ó, a terra foi profanada, transgrediram as leis, violaram as regras, romperam a aliança eterna, tá bom? Vamos lá, no versículo 10 ele fala aqui, ó, a cidade desordenada está em ruínas, todas as casas fechadas para que ninguém possa entrar. A cidade desordenada aqui pode ser, sabe qual? A capital de Israel, a capital do Reino do Norte, Samaria. A Samaria, né, era visto como uma cidade que se deixou contaminar por pecados, né? Primeiro, como eu estava dizendo, o Reino do Norte, o reino era legítimo da linhagem de Davi. Lá eles fizeram outros templos para se fazer sacrifício, Monte Ebal e Monte Garizim. Então, Samaria, cidade desordenada, cidade aí que não segue as prescrições, né? Pode ser também, né, alguns estudiosos acham que ele está falando da Babilônia, mas a Babilônia, gente, ela vai cair só em 485, né, sob Xerxes, quando Xerxes, rei dos persas, faz a Babilônia cair. Então, provavelmente, cidade desordenada seja a Samaria mesmo, tá bom? No versículo 14, só para que a gente entenda, eles elevam a voz e cantam do lado do mar, aclamam a majestade do Senhor. Do lado do mar, vamos entender, qual que era o lado do mar? O lado do mar é o lado do Mediterrâneo. Ali nós temos uma porção de judeus salvos, judeus que não foram deportados, judeus que se mantiveram fiéis aqui. Do lado do mar nós estamos falando da região que naquela época chamava Palestina, aquela região mais a oeste, que eram judeus salvos, tá bom?
Muito bem, no versículo 15, nós temos uma coisa interessante aqui, porque fala assim: glorificai, pois, ao Senhor nas regiões da luz e nas ilhas do mar, o nome do Senhor Deus de Israel. O nome de Deus deve ser glorificado nas regiões da luz. Onde que é a região da luz? Oriente, onde a luz nasce. Então, no Oriente e nas ilhas do mar. Onde que estão as ilhas do mar? No Ocidente, né? Então, olha para o mapa e veja. O Oriente é a região da luz, da onde vem a luz, né? Oriente. E a região do mar é a região do Mediterrâneo, é a região do Ocidente. Esse versículo é como se dissesse assim: glorificai, pois, ao Senhor do Oriente ao Ocidente. Ok? Tá bom? Muito bem. No versículo 16, aqui nós temos duas coisas que a gente precisa saber. Dos confins da terra ouvimos cantar honra ao justo. Eu, porém, disse: infeliz de mim, ai de mim. Os salteadores saqueiam, os salteadores obstinam-se na pilhagem. Muito bem. Dos confins da terra nós ouvimos cantar honra ao justo. Quem é justo? Justo é Deus. Então, glorifique a Deus, né? Mas aqui o justo pode ser também Israel. Honra ao justo, a Deus. Muito bem. Eu, porém, o profeta diz: infeliz de mim, ai de mim. Isso aqui são lamentações. Por que ele diz: infeliz de mim, infeliz de mim, infeliz de mim? Eu estou dizendo para cantar glória a Deus, mas infeliz de nós. Por quê? Porque os salteadores saqueiam e os salteadores obstinam-se na pilhagem. Quem são os salteadores, gente? Salteadores são a Babilônia e a Assíria. Isso. Principalmente a Assíria, que desce com tudo, salteando, pilhando e matando. Versículo 22, ele começa a partir do versículo 16 a falar sobre o julgamento. A partir do versículo 16 fala do julgamento que vai acontecer. Mas no versículo 22 ele fala: serão amontoados como prisioneiro num calabouço, serão encerrados numa prisão e depois de muitos dias serão castigados. Aqui, uma linguagem apocalíptica, ele está dizendo assim: o julgamento vai ser adiado. Vai acontecer o julgamento, mas o julgamento pode ser adiado se o povo se emendar, se o povo se voltar a Deus. O julgamento está tudo pronto para ter o julgamento, está tudo pronto para Deus julgar o mundo, mas ele pode ser adiado. Ele pode ser adiado. E aí termina no versículo 23 com uma expressão muito apocalíptica mesmo. A lua corará de vergonha, o sol empalidecerá, porque o Senhor dos exércitos reinará sobre o monte Sião, e em Jerusalém sua glória resplanderá diante de seus anciãos. Aqui são manifestações cósmicas do Apocalipse. Isso no livro do Apocalipse está assim: a lua vai se tornar vermelha, a lua vai corar de vergonha. O sol vai perder a sua força, o sol vai empalidecer. Então, era muito comum, na linguagem apocalíptica, você usar, né, elementos cósmicos, lua, sol, estrela, para dizer o que o Apocalipse estava por acontecer. Se você for ler o livro do Apocalipse, você vai ver também, João usa muito, né, falando do sol, da lua, das estrelas e tal. É um estilo apocalíptico. Tudo isso aqui, esse estilo apocalíptico do profeta, é para chamar a atenção do seu povo para a fidelidade, para o respeito, para viver segundo aquilo que Deus espera deles. É sempre uma chamada de atenção do profeta para com o povo. Et crucem Domini fugit partes adversa. Vite teleu de tribiuda, radix David. Aleluia.